E, Giovanni, por que hoje em dia, né, vai, a Selic lá pagando seus 13%, eu devo investir em empresas americanas que pagam 4% em dividendos ali? Essa é a Não, pergunta de é uma muitas ótima pessoas, hein? pergunta. Por que investir nos Estados Unidos com a taxa de juros aqui no Brasil pagando 13,75? É, Porque uma taxa alta, 13,25 agora, é né? 3,25 agora. Porque com uma taxa alta, a bolsa brasileira ou a bolsa americana automaticamente fica mais barato. Então é o melhor momento, né? Geralmente as pessoas têm o pensamento de primeiro nível, que eu chamo, que é olhar a taxa Selic baixa, alta, falar, eu vou colocar na renda fixa. Bolsa de valores alta, coloca na renda variável, né? Então as pessoas É, sempre vê só o primeiro nível da história ali. A gente tem que partir para o segundo nível da história, que é falar, ah, a taxa Selic está alta, tá bom, eu vou aproveitar essa oportunidade por 6 meses, um ano. E quando começar a cair, o que vai acontecer? verdade? Aí eu vou ir para a bolsa de valores, vai estar muito caro. Então, quando a taxa de juros está alta, é o momento de você o quê? Acumular patrimônio, de você acumular mais posições nos investimentos que você já investe. Porque quando a taxa de juros cair, aí que você vai os seus investimentos, seu patrimônio vai crescer de verdade. Porque muitas pessoas colocam R$ 100 e ficam lá rezando para o investimento crescer. Tá bom, se dobrar, se você estourar, se foi lá, escolheu a ação certa, dobrou de tamanho, você teve uma valorização de 100%. Tá bom, você investiu R$ 100, foi para R$ 200, o que adiantou? Agora, quando você pega um momento que a bolsa de valores fica muito baixa, muito barata durante muito tempo, igual foi agora, desde a pandemia até agora, Sim. basicamente, você teve tempo de acumular. Você conseguiu todos os meses ficar comprando a bolsa barata. Agora vai começar a cair a taxa Selic e você vai ter uma alta Vai valorização surfar, nas acabar ações, surfando, vai né? acabar surfando a alta inteira, né? As pessoas ficam muito tentando procurar o investimento que vai render mais naquele momento. E não é assim que as pessoas vão ganhar dinheiro, né? Procurando o que vai te render mais no longo prazo, né? Então você vê mais potencial nas ações americanas. Você investe só pela bolsa americana ou também pela bolsa Sim. australiana? Hoje eu tenho. Como está o meu portfólio hoje, a minha carteira de investimento, né? Eu tenho investimentos no Brasil, nos Estados Unidos e na Austrália. Na Austrália, por conta Que você morava lá e que eu tal, né? morava lá, mas desde que eu morei lá, o dinheiro tá lá, parado, tudo, porque eu deixo como minha reserva de emergência lá na Austrália, que é um lugar muito mais seguro. Então, eu tive essa oportunidade porque eu morei lá. Mas se a minha como seria a minha carteira de investimento se eu tivesse só morando no Brasil? Hoje, 60% Estados Unidos, então 60% do meu patrimônio seria nos Estados Unidos e os outros 40% no Brasil, dividido em renda fixa e renda variável aqui no Brasil. Por que eu faria dessa maneira? Porque eu acredito que a Bolsa Brasileira está muito barata ainda, comparado com o resto do mundo, a Bolsa Brasileira ficou para trás, o PL da Bolsa Brasileira está muito baixo, então é uma oportunidade, assim, tem empresas muito boas num preço muito interessante. A parte de renda fixa no Brasil é uma das melhores do mundo, né? Uma taxa de juros Sim. alta, então eu vou deixar os 20% ali, que é para minha reserva de emergência, uma reserva de oportunidade. Então, no Tesouro Selic, investimento básico de renda fixa, Tesouro IPCA e Tesouro Selic, é o que eu ensino para os meus alunos. Aí, ó, quem for da família DNA, manda aí no chat para eu saber quem está presente aí, Manda ó. aí todo mundo aqui. Escreve DNA aqui que eu já vou DNA, saber. família DNA e quem tiver aí, ó, do treinamento. Então, como funciona, né? Eu deixaria investimentos básicos de renda fixa 20% da minha carteira, Tesouro Selic, Tesouro IPCA, os outros 20% do Brasil seria ações e fundos imobiliários, e aí 60% da minha carteira seria investimentos nos Estados Unidos mesmo. A maior parte eu deixo nos Estados Unidos, não tem como deixar no Brasil, não. Nos investimentos dos Estados Unidos, assim, qual que é os investimentos que você mais gosta, Giovanni? Eu gosto muito de ETFs, né? Eu gosto bastante de ETFs. Eu tenho uma parte ali de 60% da minha carteira, tenho 25, 30, fica oscilando entre 25 e 30% em ETFs e os outros 30% aí é específico em alguns REITs, que são os fundos imobiliários brasileiros, e também stocks, que são as ações, né? Então eu tenho investimentos variados, eu sempre gosto de diversificar muito, né? Então, para mim, diversificar ali é o segredo para você ter um bom resultado constante, sem perder o sono ali no longo prazo. E assim, para explicar pro pessoal, qual que é a diferença de um ETF e de um BDR aqui do Brasil? O BDR, né, o que eu falo, muitas pessoas falam, ah, Giovanni, posso investir em uma ação estrangeira através da Nuinvest, através da Clear, através da Modal Mais? Sim.
Não, vocês não conseguem. O que você vai conseguir negociar dentro dessas corretoras brasileiras são os BDRs. O que é BDR? Eu chamo de para simplificar ali para a galera, eu falo que é uma ação espelho, que é uma ação que reflete uma empresa lá dos Estados Unidos. Então, um banco cria um recibo, uma ação aqui, entre aspas, para ser negociado na Bolsa Brasileira, mas essa ação é uma ação espelho, ela vai refletir o que é uma ação lá nos Estados Unidos, vai refletir o Google, vai refletir a Apple. Ela não é uma ação, você não vai estar se tornando sócio daquela empresa de fato. Então, investir em BDR, eu considero uma péssima estratégia ali, porque o que nos motiva a investir nos Estados Unidos é o quê? A gente se proteger do risco Brasil, a gente preservar o nosso patrimônio, né, numa moeda mais forte, a gente ali conseguir empresas. Nos Estados Unidos é muito bom porque as empresas conseguem abrir capital lá, né, fazer o IPO nos Estados Unidos, quando elas estão num tamanho de mercado muito menor. Ou seja, você tem um potencial de valorização muito maior, tem mais de 6 mil opções de investimento nos Estados Unidos, tem isenções ali fiscais também para investir nos Estados Unidos, então são muitos benefícios. Através da BDR você não tem nenhum benefício ali, então é muito melhor. Agora, a diferença de BDR no Brasil para ETF, BDR é um investimento específico. ETF você vai estar comprando uma cesta de ativo, né? Você vai estar comprando uma cesta de investimento pronta, pré-definida ali. Então é mais ou menos assim que funciona. E os ETFs que você gosta é ETFs que pagam dividendos? Sim. Quais tipos de ETFs Eu você tenho gosta? todos, né? Eu divido duas partes de ETFs na minha carteira, os ETFs base e os ETFs complementares. Então eu tenho basicamente os ETFs base são o quê? São aqueles ETFs que são mais diversificados, que vai ter uma participação na economia em geral. Por exemplo, o IVV, né, que é um dos ETFs mais famosos ali, que a pessoa vai estar investindo no S&P 500, nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Então, esse ETF ela já vai estar muito diversificado. Então, é um ótimo ETF base para se expor às ETFs dos Estados Unidos. Aí eu colocaria um ETF base para a parte de REITs, que são os fundos imobiliários. Então, colocaria, por exemplo, o SCHH, que é um ótimo ETF de REITs. E aí um outro ETF de renda fixa americana, por exemplo. E aí esse seria a base da minha carteira de ETF, seria nesses três. E aí eu colocaria alguns ETFs complementares, que aí pode ser com foco em dividendos, que tem o NOBL, que é muito famoso. Colocaria um com foco só em REITs de alguns setores específicos, pequeno. Um ETF de small caps nos Estados Unidos, um ETF, por exemplo, do setor elétrico de energia limpa ou de carro elétrico. Aí é variado, assim, você pode... isso que é maravilhoso do mundo de ETFs e nos Estados Unidos, porque tem muito setor que você pode se expor, né? É bem diferente do Brasil, né? Que ele é mais limitado. É verdade que lá nos Estados Unidos você consegue locar REITs de cemitério? Consegue, você consegue investir em REITs de cemitério, de cassino, de montanha, até mesmo de... Eu sempre conto essa história aí, quem me segue vai saber. Igual na Austrália eu gostava muito de praticar snowboard, esqui, assim, para montanha, tudo. E nos REITs você consegue se tornar dono de montanhas de esqui, de snowboard. Aí eu tava lá na Austrália, numa montanha, e aí eu fui ver, eu era sócio dessa montanha, através do REITs que eu investia. Você recebia dividendos? Dentro da montanha que eu estava indo fazer snow. Então, nos Estados Unidos é muito avançado, assim, tem ETF, REITs de data center, que é um setor que está crescendo muito. E para vocês terem noção, um REITs pega o ticker O, que é mais do setor de varejo ali dos Estados Unidos. Esse, se eu não me engano, tem 13 mil imóveis dentro desse REIT. Um REIT nos Estados Unidos tem mais imóveis do que todos os fundos imobiliários somados aqui no Brasil. Então você vai estar muito mais diversificado. Então eu falo, o Brasil é bom, porque tem muita oportunidade, aquele negócio, quanto maior o risco, maior o retorno, né? O Brasil é um país arriscado, então você sabendo investir, você sendo bom de estratégia, você dedicando ali um tempo em conhecimento, você vai conseguir um ótimo resultado no Brasil. Mas também é muito mais arriscado. Nos Estados Unidos você tem uma volatilidade muito menor, né? Então é muito... E eu falo, eu não entendo como uma pessoa ainda não investe nos Estados Unidos, assim, é muito... Hoje em dia, por exemplo, se a gente pegar essa sala aqui, tudo é em dólar. Essa televisão, o preço dela é em dólar. O microfone é em dólar. O seu computador é em dólar. O relógio em dólar. Tudo é em dólar. Então, se os nossos gastos morando no Brasil é em dólar,
Por que a gente vai ter 100% do nosso patrimônio em real? Não faz sentido, a gente está ficando cada vez mais pobre. Igual a gente vê, o iPhone no Brasil antes era o quê? 3 mil reais. Hoje um iPhone no Brasil comprando do jeito certo, ali na loja, tudo, 15 mil reais você vê no site da Apple, por aí. Olha a diferença, só que quando a gente vê nos Estados Unidos, o celular, o iPhone não ficou tão mais caro assim, ele sempre ficou na base dos $1.000. Só que o dólar desvalorizou, se valorizou muito aqui no Brasil e também o nosso poder de compra no Brasil é muito fraco, a gente perdeu muito. Então, tudo é negociado em dólar aqui no Brasil, só que nosso dinheiro é em real. Então, não faz sentido para o brasileiro continuar com o patrimônio dele em real, sendo que tudo é em dólar, né? O vinho que a gente toma, a tinta da parede, tudo é negociado em dólar, o cafezinho é em dólar, a gasolina do carro é em dólar, não tem o porquê a gente ter o nosso patrimônio em real. 100% focado aqui no Brasil, né? Não tem o porquê. E também, hoje em dia, é muito fácil você investir lá fora, né, Giovanni? Hoje, sei lá, se você entrar, eu fiz até um vídeo comprando uma ETF na prática aqui, que eu tô montando uma carteira pra Laura. Então eu comprei esse ETF, que é o JP, que é do JP Morgan, né? Ele investe nas empresas que mais pagam dividendos ali e tal. E eu analisando, eu gostei bastante dele. E, meu, sei lá, com R$500 eu fui lá, transferi pra conta, já ganhei até cashback na conta e acabei comprando ali o ETF. Então é simples hoje, né? Através de várias contas digitais você consegue investir. Eu falo que é mais simples investir nos Estados Unidos do que no Brasil. É muito mais simples, porque nos Estados Unidos com $5 você consegue investir em qualquer investimento. Qualquer investimento. Você pode se tornar com $5 sócio da Apple, do Google, da Microsoft, da Amazon, do Warren Buffett através da Berkshire Hathaway. Então, com os $5 você consegue se tornar sócio de qualquer empresa, qualquer fundo imobiliário americano e qualquer ETF. E tem isenções fiscais maravilhosas, você vai estar investindo na economia mais forte do mundo, na moeda mais forte do mundo, é muitos benefícios. Agora aqui no Brasil, a IVVB11 é uma ETF que custa R$250. Então, no mínimo que você vai ter para investir nela é R$250. Se você vender ela tendo lucro, você tem que pagar imposto de 15% em cima. Nos Estados Unidos você não precisa. Então tem várias vantagens ali tributárias. Você não consegue comprar fracionado, né? Nos Estados Unidos você já consegue comprar fracionado. Perfeito. Tubarões, se vocês quiserem ver cotação de ações, de fundos imobiliários, de BDRs, ETFs, criptomoedas, você consegue ver através do site do Investidor 10, a plataforma completa. Tem diversos rankings também, maiores lucros, maiores ROIs, empresas que pagaram mais dividendos nos últimos 12 meses. É uma plataforma completa e você consegue gerenciar sua carteira. O QR Code tá aqui na tela, só você acessar ou no link da descrição aqui do vídeo também.